Muito bem! Estamos aqui novamente para fazer a dissecção, destrinchar, comentar do começo ao fim cada música de mais um álbum pouco conhecido ou menos conhecido do metal. A banda de hoje é uma banda que até tem um certo reconhecimento aqui no nosso país, pois o seu primeiro disco foi lançado em vinil, né? Estou falando do Realm, né? Que tem aqui o álbum de 1990, né? O seu segundo disco. E essa versão que eu vou mostrar aqui para vocês é a versão que eu tenho, né, de relançamento de 2006 no formato Digipack, né? Pela Metal Mind, né? Aquela gravadora polonesa, né? A banda teve nativa aí de 85 a 92, né? Pegou aquele finalzinho aí dos anos 80 do metal. Depois voltou de 93 a 97 com outro nome, né? Chamando The White Fear Chain. Onde ficaram, na verdade, só os instrumentistas, né? Mudaram o vocal só. E voltou recentemente, aí 2019. Né? Vamos ver se eles lançam alguma coisa, né? Alguma coisa para esses tempos mais recentes, tá? Mas o Elmas lançou então o Society, né? Uma brincadeira aí com o nome, né? Sociedade, suicídio. E aí você vê na capa, né? Uma série de momentos aí trágicos, né? Coisas assim envolvendo o mundo, né? E as coisas que permeiam a desgraça, né? Seguindo aqui, a gente tem então, né, a contracapa da versão Digipack, aí o número da minha cópia, né? 1108 de 2000 cópias e as 11 faixas originais mais a 12ª de bônus que aparece só nessa versão aí em CD, tá? Na formação da banda a gente tem o Mark Anthony nos vocais, vocal com assim, vocal normal, mas com alguns agudos bem quase speed metal, né? Além disso, a gente tem o Paul Laganovski nas guitarras, o Takis Kinis também na guitarra, Mike Olson na bateria, um cara um pouco mais conhecido, né? Tocou aí em várias bandas, passou por vários grupos, inclusive no Thrasher, né? E o Steve Post, né? O destaque individual para mim, o baixista, né? Manda muito bem, o cara assim, aparece muito bem na banda e já vou falar por quê, né? Porque o Realm aqui nesse álbum vai naquela linha de thrash progressivo, thrash bem trampado, né? Alguma coisa que o Anacrusis chegou a fazer, o próprio Sadus, né? Que é um pouco mais death, mas foi para essa linha de pedindo até um jazz metal ali, né? Um prog thrash. Acho que o Threshold também no começo era assim, era mais thrash do que prog, né? E é esse o caminho da banda, é isso que eles vão passar. Aqui tem então o disco, aquela versão dourada, né? Que a Metal Mind faz, né? Fica bem legal, fica bem bonito mesmo. Aí o case onde você coloca o booklet. Aqui a capinha então do disco, né? Já vamos passar um pouquinho nesse trabalho gráfico que eu achei legal, bonito mesmo, apresentado. Então temos aí a história da banda, né? Estou contando um pouquinho aí os passos que eles seguiram, né? Por onde eles passaram, os motivos da banda trocar de nome, mudar do vocalista, né? Tá tudo aqui contando aí em detalhes. É claro que eu não vou ficar falando aqui para vocês, mas se você quiser, né? Você pode aí dar um pause e aumentar aí as imagens, ou se você quiser eu posso até refazer, colocando cada página maior, sei lá, vai de cada um, né? Vocês deixam aqui a sua opinião para ver o que vocês acham. Eu gosto de deixar mais para vocês saber como é o booklet. Aqui a formação da banda, né, como eu falei para vocês. Então, meu destaque vai para o baixista, para o Steve Post, né? O vocal também é bom, às vezes um pouco exagerado, tá? Mas é um ótimo vocalista. E vamos então começar a destrinchar, vamos começar a falar aí de cada uma das faixas. Aqui tem uma coisa interessante, né? A 1 aqui, Can Rose Up, né? Na verdade a 2, porque existe uma primeira faixa chamada Rise, né? Que é aquela instrumental introdutória, né? E aí sim, caímos em Can Rose Up, Scream Bloody Murder, né? Que aí começa para valer mesmo o disco, é um thrash bem trabalhado, várias viradas de bateria, os vocais alteram entre o normal e o agudo, né? É uma boa faixa,
E aqui você já percebe o excelente trabalho de baixo e bateria, né? As guitarras também muito bem encaixadas. Então aqui é o que vai seguir o álbum inteiro, mais ou menos nessa pegada dessa primeira faixa, né? É claro que tem algumas outras que a gente vai comentar um pouquinho melhores. Terceira, Fragile Earth, né? Aqui começa com baixo na sua cara, já vai destruindo tudo. Depois ela vai ficando um pouco mais trabalhada, né? Mas é uma ótima faixa, né? Os vocais às vezes podem soar um pouco exagerado, mas é uma ótima faixa também, assim como a anterior, né? Eu diria até que é um pouco melhor que a anterior. Energetic Discontent, né? Já começa solando, né? E segue depois para aquela famosa quebradeira prog trash aí, né? Aí lembra bastante, acho que é o Anacrusis, né? Tem alguns momentos que me lembrou também Annihilator, né? Pelas palhetadas, e tem uns tiquinhos, assim, umas gotinhas de vocais um pouco mais guturais, tá? Que aparecem também na próxima faixa, na Gateway, né? Ela também tem toda aquela receita básica desse álbum do Realm, né? Quebradeira, alteração, destaque para o baixo. Tem alguns efeitinhos diferentes aqui, que é mostrando que a produção tá lá colocando seu dedinho. E de novo, alguns gritos guturais bem pontuais, né? A próxima, Final Solution, né? Essa é simples, mas cheia de momentos interessantes. É como fazer uma faixa bem simples, sem invencionices, mas muito interessante, né? Então é mais uma faixa boa aqui que me chamou a atenção, né? Então fica aí a sequência, né? Que são umas faixas que seguem aquele padrão clássico desse thrash aí bem trabalhado, tá? Mas em alguns momentos eles se destacam por isso, porque fazem tão bem feito, que você fala assim, nossa, que legal, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu escutar isso aqui de novo, né? A próxima, The Brainchild, começa acústica, né? Começa um comecinho acústico, depois vai para aquele thrash tradicional, cheia de variações. Tem até no meio aquela paradinha acústica, né? O Overkill faz isso, né? Costuma fazer isso. Então, tá aí mais uma faixa boa, né? Mais uma faixa bem interessante. Na segunda parte aqui, ó, a segunda metade, parte final do álbum, né? Temos, eu acho que é a melhor faixa de todas, a minha predileta, La Flames Theory, né? Ela tem muito swing, ela vai misturando o instrumental, vai variando pra cá, pra lá, né? Tem momentos arrastados, aí tem uns momentos que vem umas palhetadas lá, Slayer, né? Pra mim é a melhor faixa, é a que mais tem variações consistentes e que se encaixam. Não basta só ter variação, né? As coisas tem que encaixar, tem que encadear. Então eu gostei pra caramba, né? Se fosse vocês, escutava primeiro essa faixa aí, La Flames Theory, né? A próxima, engraçadinha, Dick, né? É uma faixa também que tem alguns destaques para as 4 cordas, é um pouco trabalhada como as outras, mas sem muitas novidades aqui, né? O melhor refrão tá nessa faixa, Knee Deep in Blood. Você vai ficar gritando isso a música toda, né? Ela tem um clima mais denso, aquele clima mais... não vou falar pesado, porque pesado o álbum inteiro mas é aquele clima um pouco mais... parece um filme de terror, vamos dizer assim, né? Uma coisa bem densa mesmo, você fala assim, que medo, né? E talvez seja a única que tem esse refrão que repete bastante, né? Como um sentido mais tradicional do metal, né? Então o melhor refrão tá aqui. Se você curte refrão, você vai gostar dessa. Suicide, né? Aqui a brincadeira com as palavras, é a música mais longa, né? É a mais trabalhada de todas, né? Ela vai misturando tudo como as outras faixas do disco inteiro. Então, o que eu posso falar para vocês é que é um álbum bem linear, bem equilibrado, né? Não tem faixas assim muito ruins, excelentes. Tem algumas um pouco melhor que as outras, mas é um álbum muito linear, né? Ele vai uma linha do começo ao fim, tá? O final é meio roubado, meio enganação, né? Porque tem uns 2 minutos aí só de ventinho pra cá, aquele negócio meio ambiente, aí uma cítara. Os caras deram meio enrolado para ganhar uns 2 minutos nessa música, mas enfim, tá? É a música mais longa. E nessa versão em CD, né, temos aí a faixa extra, One More Red Nightmare. É um cover do King Crimson, né? É bem calminho, os vocais bem mais mansos, né? Tem ótimas inserções instrumentais, mas acho que eles quiseram dar uma acalmada, parecer mais próximos de repente do original. Mas o destaque é o baixo, né? Novamente o destaque vai para as 4 cordas, tá bom? E é isso, então passamos aí faixa por faixa desse álbum e vamos para a minha avaliação.
Arte 7, né? Bonitinha, legal, até poderia ser um 8, mas vamos ficar com um 7. Os músicos, sim, nota 8 para eles, né? São todos aí acima da média, principalmente o baixista, né? Gostei muito de destaque individual, é o cara. O vocal também é ok, mas às vezes dá uma exagerada. A produção dá um 7,5, né? Poderia ser um pouquinho melhor, mas ela tem o seu dedinho aqui, o seu dedinho ali, né? Então uma boa produção. E as composições, nota 7, né? Como eu falei, é um álbum bem linear, né? Mas são boas composições, algumas ótimas composições. Então vou ficar com uma nota 7. Perfazendo um 7,4 para esse álbum. Álbum que merece ser pelo menos conhecido, né? Então temos aí o Realm, né? Com seu Suicide. Então diz aí se você conhece ou não esse álbum, se você concorda com uma avaliação ou não, o que você acha desta banda, tá? Vamos discutir, vamos conversar sobre esse disco. Valeu, galera, é isso aí, até a próxima.